A paz do Senhor Jesus, povo amado, nação escolhida, povo abençoado de Deus. Hoje eu tenho aqui uma mensagem extremamente importante com o tema: a minha vontade não é a vontade de Deus. É, isso mesmo, irmão. A minha vontade não é a vontade de Deus. Eu trouxe este tema por quê? Porque nesse tempo, nessa época, né? Muito de nós cristãos, eu conheço muitas pessoas, eu mesma também passei por isso, que acabaram recuando, acabaram voltando para trás, acabaram se afastando de Deus, porque pensavam que a sua vontade era a vontade de Deus, ou seja, o seu querer é o que o Senhor também quer. E na medida que fui vivendo, fui lendo as escrituras, acabei entendendo que nem sempre as nossas vontades é a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é perfeita e agradável. E nossa vontade, nós pensamos que é agradável para nós no momento, mas para Deus talvez não seja importante ou agradável em realizar a tua vontade naquele momento. É assim como aconteceu com Jesus diante do Getsemane, quando ele estava prestes a ser crucificado, por ele ter o corpo como o nosso, estar revestido de ser o ser humano, né? Eu aqui como ser humano, então ele teve as mesmas necessidades que nós sentimos, que nós temos tido. No momento, Jesus não queria passar na cruz, Jesus não queria passar no cálice. Então ele pediu a Deus: Senhor, será possível que o Senhor tire de mim este cálice, mas que seja feita o teu querer. Isso significa que o querer de Jesus não era ir para a cruz no momento. Ele queria não ser crucificado por nós, mas como a perfeita vontade de Deus é, e já foi programado que Jesus tinha que morrer por nós, tinha que sim ser crucificado, mesmo ele não querendo. O querer de Deus é que se realizou na vida de Jesus. A vontade de Jesus é que a vontade de Deus, é o que foi feita naquele dia. Então, por isso eu trouxe que a sua vontade, a minha vontade, não é a vontade de Deus. Isto por quê? Porque na medida em que vamos vivendo, vamos passando por tantas situações, muitas das vezes nós colocamos as nossas vontades à frente, esquecendo-se da vontade de Deus. Se reparares em todas as orações que Jesus fez, tanto quando levantou Lázaro, ele já começou agradecendo e pedindo que a vontade de Deus seja feita. Mesmo na oração que ele nos ensinou, do Pai Nosso como modelo, ele disse: seja feita a sua vontade. Então, querido, é necessário você aprender antes que seja feita a tua vontade. Primeiro deve ser feita a vontade de Deus. Para de querer que as tuas coisas, as tuas necessidades são primordiais do que a vontade de Deus. Isso aconteceu comigo quando eu fui fazer um teste. Eu queria tanto entrar naquela empresa, ou então naquele instituto, naquele ingresso. Então eu esqueci-me da vontade de Deus. Eu também na época não sabia, porque sempre me disseram que tudo que você pedir te será dado, tudo que você quer te será dado. Amém. Está escrito em Mateus 7:7. Bata que se abrir-se-á, peça que te será dado, e clama que o Senhor ouvirá, né? É assim que eu sempre entendi, que quando eu falasse: Deus, eu quero esse emprego, o Senhor tinha de me dar. E se eu falasse: Jesus, eu no próximo ano quero ter mais isso, o Senhor tinha de me dar. Quando ele falasse não, aí ficaria triste, porque eu sempre aprendi que tudo que nós pedirmos, o Senhor nos dará. Então, hoje trouxe uma versão diferente. Não. Nem tudo que você pedir te será dado. Primeiro vai ser feita a vontade de Deus. Se o que você solicitou é a perfeita vontade de Deus que você tenha, amém, ali te será dado. Mas se a vontade de Deus não for aquela, querido, é para esquecer. Não te será dado. Então, foi assim que aconteceu. Eu fiz o teste,
Infelizmente, acabei não passando, o meu nome não saiu. Então, eu entrei, fiquei frustrada. Fiquei chateada. Mas se a sua palavra diz que tudo que eu pedir me será dado, que se eu conhecer a Jesus, se eu obedecer a Deus, tudo que eu solicitar me será dado. Por que que o Senhor não me deu isso? Por que que o Senhor não me deu esse emprego? Olha, muitos têm se questionado isso. Por que que o Senhor não me deu esse emprego? Então é porque tudo que olha, entrou uma batalha na minha mente, uma série de pensamentos que eu acabei pensando que o que me pregavam, o que falam na igreja era tudo mentira. O que diziam que Deus dava aquilo que nós queremos era tudo mentira. Mas graças a Deus, passei nesta fase, né? E o mesmo aconteceu quando perdi também a minha mãe. Fiquei tão frustrada, chateada, porque o Senhor não tinha escutado a minha oração. Mas hoje, graças a Deus, quando eu quero alguma coisa e esta coisa não me seja dada, já sei que não foi a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus, porque o nosso Senhor é aquele que conhece as nossas vontades, é aquele que realiza, né? É aquele que dá, é aquele que honra, é aquele que já sabe antes mesmo de eu pedir, assim como está em Lucas 12:29, que quem se preocupa com a roupa, com as vestes, são os tolos, que nós não precisamos nos preocupar, porque o nosso Senhor já conhece que nós necessitamos. Então, comece a ganhar paz. Ganha paz, paz. Quando o que você pedir não te for dado, saiba primeiramente que não foi a vontade de Deus. Se não aconteceu é porque Deus não queria. E não é que Ele não te ame, não. É porque Ele quer te dar algo melhor. É porque Ele quer fazer algo melhor. É porque se calhar aquilo no momento não era necessário. Amém. Hoje você não realizou aquilo que você quer, mas amanhã Deus te dará. Amanhã Deus te dará. E Deus sabe o que você necessita, na verdade. Não precisa entrar em colapso, em querer que a tua vontade é que tem que ser feita. Uns então, por de tanto querer que a vontade dele é que tem que ser feita, acaba afastando-se de Deus, acaba rejeitando a Deus, acaba se tornando um crente frustrado, uma pessoa frustrada, porque tudo que está a pedir, Deus não está a lhe dar. Irmão, revete. Pergunte a Deus se essa é a vontade dele. Pergunte, diz, Senhor, é a tua vontade? Apresenta, sim, é necessário você apresentar a Deus. Eu não estou a dizer que você não tem que orar, não tem que falar o que queres. É necessário, apresente a Deus, mas deixe a vontade de Deus ser feita. Diga do fundo do teu coração o que você quer, o que você necessita ao teu Pai que está lá no céu. Pois Ele te cuida melhor do que o seu próprio pai, a sua própria esposa, o seu esposo, os seus filhos. Apresente, mas seja feita a vontade dele. Sempre a vontade de Deus. Em tudo que nós queremos, em tudo que nós pedimos. Sempre a vontade de Deus. Quando você aprender que primeiramente está a vontade de Deus na tua vida, ali sim, você não passará a entrar em colapso por qualquer coisa que te acontecer de ruim ou de errado. Você já estará preparado. Você já irá dizer, não é a vontade de Deus. Porque Jesus aqui, eu vou ler, em Mateus 26:36, diz assim: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhe disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus sentiu tristeza. É normal você ficar triste, porque não aconteceu. Mas não fique triste até o dia seguinte. Não. É a vontade de Deus. Pega nesse versículo, lê e coloque na tua mente. Que a minha vontade não é a vontade do rei. Em 39 disse, indo pouco adiante, prostrou-se
Sim, em 38. Então lhe disse: a minha alma está cheia e triste, e está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus fez essa oração por 3 vezes, porque ele estava triste, né? Ele estava triste por saber que ia morrer, que ia ser crucificado, que ia ser maltratado. Ele sentiu dor pelo facto de ter corpo como nós. Mas no espírito não sentiu, mas na carne ele sentiu. Então ele não queria sentir aquilo, mas ainda assim ele sabia que ele não veio aqui para fazer a vontade dele, porque em muitos dos aconselhamentos que ele dá aos seus apóstolos, ele diz sempre: eu não vim fazer a minha vontade, mas eu vim fazer a vontade do Pai. E pelo facto dele saber que ele vinha fazer a vontade do Pai e que uma das vontades do Pai era que ele fosse crucificado, então mais uma vez ele reconheceu: não seja feito o meu querer, mas seja feito o seu querer. É uma palavra forte, queridos. É forte. Não ser feito o meu querer, mas seja feito o querer de Deus. Não é fácil nós aceitarmos o querer de Deus, mas é necessário que você aceite o querer de Deus. Porque se você não aceitar o querer de Deus, tu não terás a vida. Se Ele é a vida. E você não quer que a vontade dele seja feita. A tua vontade vai ser feita, mas se frustrando. Porque há quem até que de tanto querer: Senhor, eu estou cansada de andar a pé, Senhor, eu quero ter um carro, eu quero ter um carro, eu quero ter um carro. E como passa anos e mais anos e mais anos, o Senhor não lhe dá esse carro. Acaba voltando atrás de frustração, porque eu busco um Deus, porque ele sabe que ele busca um Deus, é o dono de tudo. E como é que o Senhor não lhe está a dar, né? Acaba voltando para trás. Uns até vão procurar casas escuras para terem um carro que eles tanto querem. E depois, quando recebem esse carro, o que acontece? Não dura por muito tempo, acaba estragando. E já esperando a perfeita vontade de Deus. Olha o que aconteceu. Jesus deixou que a vontade de Deus fosse feita. Ele foi lá na cruz. Foi crucificado, foi maltratado, foi destruído. Mas no terceiro dia ressuscitou. Não permaneceu lá no túmulo. Tá a ver? A perfeita vontade de Deus é agradável. Você vai passar por dores. Amém. Mas depois virá a alegria, né? Virá alegria. Ao amanhecer você vai sorrir. Foi o que aconteceu. Pedro choraram por perder Jesus. Mas depois de ouvirem que Jesus ressuscitou, eles ficaram felizes depois de se encontrarem novamente com o Pai. Depois de Jesus sair do túmulo, Jesus não se lembrou mais da dor que ele havia passado na cruz. Não. Porque ele já estava cheio do Espírito. Cheio do Espírito. Então é necessário você saber esperar a vontade de Deus. Que o querer de Deus seja feito na sua vida. Hoje até você pode não ter o que desejas. Hoje até você pode ter perdido tudo, teus pais, teus irmãos, teus familiares. Sei que é doloroso, estás a passar por dores. Mas amanhã Deus te compensará com uma família melhor, com uma família abençoada. Acima de tudo é que Ele vai te dar a salvação. No último dia você estará no reino louvando e glorificando ao lado do Pai. É melhor do que você ter tudo nessa terra, todo o seu querer. É melhor ter o querer de Deus. Melhor do que o teu querer. É melhor do que a tua vontade. É melhor do que a minha vontade. É melhor do que o meu querer. Então, a partir de hoje, mude de mentalidade. Muda de pensamento. Muda da tua forma de crer. Porque também há religiões que só nos pregam que Deus é dar, Deus dá, Deus dá, Deus dá.
nunca nos falam que haverá momentos que o nosso querer não será feito, que o nosso pedir não nos será dado, que a nossa vontade não será realizada. Nunca nos dizem que haverá momentos que nós vamos chorar por alguma coisa e o Senhor, no momento, não limpará as nossas lágrimas. Sempre te dizem que o que você quer será dado, o que você quer será dado, o que você quer será dado. E depois amanhã, quando você solicitar alguma coisa a Deus, quando você estiver no meio da aflição, clamar a Deus, e Deus não responder no momento aquilo que é a tua vontade, você entrará em frustração. E se não houver misericórdia, irmãos que te levantem, você pode acabar se afundando no álcool, na prostituição, fora de Deus, por frustração de Deus não estar a resolver aquilo que você quer. Talvez seja um casamento, talvez seja um emprego, talvez seja a tua saúde, a saúde da tua família, que não está a ser realizada no momento. Mas hoje Deus quer te dizer que, ainda que não seja realizado no momento, Ele sabe o que é melhor para ti. Deus sabe o melhor para ti. No momento certo, na hora certa, Ele há de te responder. Só não pare de clamar, não pare de apresentar as tuas necessidades. Mas saiba que nem tudo te será dado, nem tudo será feito no dia que você quer, no tempo que você quer, na hora que você quer que aconteça. Mas será no tempo de Deus. Amém? Jesus foi na cruz no tempo de Deus. Tanto mais é que quando ele pregava no monte, os militares vieram, de Herobe para lhe prender. Mas não o viram, ele desapareceu. Ele disse que ainda não é chegada a hora. Enquanto não chegar a hora, querido, não te será dado aquilo que você está a pedir. Só quando chegou a hora dele ir para a cruz, é que os militares vieram e encontraram a Jesus. Porque se não fosse a hora, ainda que eles viessem com Judas, Jesus naquele dia desapareceu do meio deles. Então ele podia desaparecer também no dia em que vieram ali para lhe prender. Mas como já era a hora e o tempo de Deus, a vontade de Deus foi feita. Jesus foi levado, pregado, crucificado. Lá naquela cruz. Porque era o tempo, o momento, o minuto, a hora de Deus. Amém. Amém, irmãos. É o minuto de Deus nas nossas vidas. É o tempo dele. É no tempo dele que as coisas hão de acontecer. É na vontade dele que você há de ter aquilo que é a sua necessidade, aquilo que é a sua vontade no coração. Não no teu dia, não no teu minuto, não no teu querer, mas é no querer de Deus. Vai ser feito o querer de Deus. A partir de hoje, aprenda a querer o querer de Deus e não o seu. Apresente-o e diga, seja feita a sua vontade. Como exemplo temos Jesus, sempre dizendo, seja feita a vontade de Deus. Amém? A partir de hoje, não é a minha vontade que será feita, mas é a vontade de Deus sobre a minha vida. Porque a vontade de Deus é perfeita e agradável. Assim como ele disse em Lucas 12, ele conhece, 12:29, ele conhece que eu necessito destas coisas. E que primeiro faça o reino, primeiro eu busque o reino de Deus, que as demais coisas me serão acrescentadas. Então será assim na minha vida. A vontade de Deus é que será feita na minha vida. A partir de hoje, Senhor, eu quero que seja feita a sua vontade
e não a minha, meu Pai. No nome de Jesus. Amém.